Olá, eu sou o Prefeito Viváqua e eu sempre achei a nostalgia gamer um pouco complicada. Eu sempre senti muita saudade do que eu vivi, do que eu joguei, de todos os momentos bons que eu passei com antigos consoles, mas talvez porque eu sempre estive uma ou duas gerações atrasadas, jogar consoles e jogos antigos nunca me pareceu uma coisa muito nostálgica, e sim a minha realidade. Mas, à medida que as gerações foram passando, voltar muito me parecia perder um pouco do que estava acontecendo. Mas isso cabe em outro momento aqui nesse mesmo programa. Bom, vamos lá? Este é o Pausa pro Café, o programa que cabe na sua pausa pro café, na sua pausa pro chá, aquele momento que você tem para dar uma escapadinha no trabalho para descer, passar na lanchonete, comprar um salgado, uma coca de vidro, ou quem sabe o momento que você realmente tira para tomar um café no Starbucks e continuar a trabalhar com o seu celular ou seu laptop. Pode ser só um momento que você está no trabalho braçal e precisa tirar a cabeça de alguma coisa por uns 10, 15, 20 minutos. Então é isso. Eu gravo na minha folga do café, você escuta na sua. Quando o pessoal da RetroMime mandou para mim o Pocket Go, eu sabia que eu deveria fazer alguma coisa a respeito. Eu perguntei para eles, a gente não tem muito hábito de fazer resenha em vídeo e na época que chegou até mim já tinha saído resenhas extremamente competentes, inclusive em português de canais muito maiores que a gente. Então eu tentei difundir isso dentro da mídia que a gente tem mais alcance, que é o podcast. Então, para quem não sabe, o Pocket Go ele é um console portátil. Ele é bem pequenininho, ele tem uma tela surpreendente de LED iluminada e ele vem com todos os botões que você precisa, digamos, para jogar Super Nintendo. LR, X, Y, BA, Start Select. Ele tem muitas funções bacanas e é lógico, ele é um console que roda emuladores. Por isso, eu achei que cabia bem falar dele aqui dentro. A RetroMime mandou para mim o console, ele hoje está na promoção de $35,99. Quando eu tive acesso estava mais ou menos $40, hoje está $5 mais barato. E a maior vantagem que eu percebi desse console é que ele não parou na alfândega, o frete foi grátis e eles dão atendimento por chat o tempo todo. Porque como assim, eles mandaram para mim, mas para eu explicar que o processo de entrega, porque todos os reviews que eu vi do Pocket Go eram de brasileiros que moravam no exterior, onde não tem o problema dos correios. Então eles me deram um voucher, onde eu pude aplicar ele no site e fingir uma compra. Então contou como uma compra. Então eu mandei uma mensagem para eles em inglês falando que devido às altas tarifas havia chance de parar na alfândega. Então eles colocaram que era um MP4 player de presente abaixo de $50, o que não deixa de ser mentira, porque ele toca MP4 e está abaixo de $50. E eu não paguei taxa nenhuma, acompanhei por um aplicativo similar ao dos Correios no celular e ele chegou tranquilamente. Ele digamos que ele é bem pequeno, ele é do tamanho de um controle de PlayStation 4 e Xbox One, a largura. E a altura dele, vamos dizer que ele dá 2 D-pads dos controles atuais. É bem pequeno, é portátil. Eu guardo ele dentro de um estojo, dentro da minha bolsa. Toda vez que quero jogar alguma coisa, eu jogo nele. Mas eu falo um pouquinho mais do Pocket Go entre um bloco e outro. Quando eu falei agora há pouco lá no começo que seria um desperdício eu me envolver com uma nostalgia numa geração na qual eu já cheguei atrasado, eu preciso contextualizar. Bom, eu nasci na década de 80, para ser preciso no primeiro ano da década de 1980. Eu nasci em 1980. Então eu pude jogar bastante à medida que os jogos iam saindo, o Nintendinho, o Master System, o Super Nintendo, o Mega Drive e assim por diante. Então quando a gente chega, vamos dizer, na década de 90, final da década de 90, onde a emulação estava bem estabilizada, mas também estava a pirataria do PlayStation 2, do Dreamcast e por aí vai, a gente tem uma série de problemas com a nostalgia. Bom, eu tenho.
uma série de problemas. Não vou entrar muito nos méritos aqui, mas eu sou uma pessoa de péssimo foco. Não consigo realmente dar a atenção devida a alguns jogos que passam pela minha vida. Talvez por causa da pirataria e conseguir jogar todos, eu só joguei algumas grandes franquias. Inclusive, vai ser o tema de um programa que é Deixei os Clássicos Passarem, né? Inclusive, se você tiver jogos que todo mundo fala que é incrível e você não conseguiu jogar, manda pra gente um e-mail pro podcast@cidadegamer.com.br. Mas voltando na questão da nostalgia, tentando me colocar num lugar mais, como é que eu vou falar, relacionável, para vocês tentarem entender. Eu não tinha vontade de me dedicar a jogar jogos no Super Nintendo quando eu poderia jogar, sei lá, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2, sei lá, Dark Cloud e inúmeros outros jogos no PlayStation 2 que eu realmente queria jogar, e ao invés de rejogar alguns clássicos. Lógico que a nostalgia também tem visitar jogos que você nunca teve a oportunidade de jogar, que você nunca teve o sistema e por aí vai. Então, a defesa da nostalgia aqui vem de matar uma curiosidade também. E eu acho que a parte mais importante disso é ter acesso a clássicos. A emulação, é claro, ela, se for oficializada, tem uma série de limitações, só vai aparecer o que pode aparecer naquele exato momento. E a emulação não oficial não tem limites. O que isso quer dizer? Vamos dizer que você é um entusiasta por beat'em ups. Então é óbvio que você vai jogar Final Fight, Streets of Rage, deixa eu tentar lembrar um outro, sei lá, você pode jogar, que tal Tartarugas Ninja Turtles in Time? Que tal Simpsons de fliperama? Ok, esses jogos são incríveis, mas devido à perda da licença da Konami com as Tartarugas Ninja, depois ter ido para a Ubisoft e agora tá junto à Nickelodeon dentro da área de games, você não tem como jogar se não for numa emulação não oficial, porque não vai aparecer. Tanto que esses jogos não apareceram o Simpsons Arcade apareceu no começo da geração do Xbox 360 na Live Arcade, mas, por exemplo, Turtles in Time teve um remake, o Reshelled, baseado na versão de fliperama e não na de Super Nintendo. A versão do Super Nintendo não apareceu no Virtual Console do Wii, por exemplo, que foi o revamp de vários jogos, de várias franquias que até nunca tinham aparecido oficialmente nos Estados Unidos. Ou, vamos dizer, no Ocidente, né? Esse é o grande fator positivo de defesa que eu acho da emulação. É possível jogar coisas com traduções feitas por fã. É possível dedicar momentos a jogos que às vezes você não conseguia prestar atenção na história, porque se você era como eu, você, sei lá, em 92 tinha 12 anos e inglês realmente não fazia parte de todo o seu conhecimento. Eram algumas palavras que você conhecia, se você fizesse aula de inglês, ainda assim não dava para jogar um Final Fantasy 2, que era o Final Fantasy 4, sozinho. Hoje você pode, com seu conhecimento de inglês, jogar ele inteiro de novo, Final Fantasy 3, por exemplo, ou baixar uma ROM completamente traduzida. Ou você pode baixar a ROM completamente traduzida da versão de GBA, que tem trilha sonora remastered e é otimizado para uma tela de portátil. Não existem limites para isso. A emulação realmente permite um reposicionamento seu dentro de uma era ou de uma lacuna de tempo onde os jogos eram mais simples, mas também supriam diversos outros fatores. A nostalgia, é claro, ela é um índice muito potente para toda essa ala de jogos independentes que existe hoje, onde a referência visual artística com certeza puxa de grandes jogos da geração 16-bit ou até do começo da 32-bit, com o arcade, vamos falar, que eram jogos com melhores trabalhos de sprite porque não tinha uma limitação de hardware que os consoles tinham. E é isso que vem o fator de defesa do Pocket Go. É assim que eu gosto de fazer um jabá para vocês. É assim que um programa patrocinado vai ser aqui dentro do Pause pro Café. Ele tem que ser contextualizado. Por isso, eu vou falar, dentro de todos esses aspectos que eu falei, mais um pouquinho do Pocket Go.
Sendo um console extremamente portátil que cabe na minha mão, o Pocket Go ele chegou para mim como uma surpresa extremamente agradável. Primeiro que a caixinha dele é pequena, então você já sabe que o console vai ser menor lá dentro. Ele é extremamente prático com um carregador de micro USB, né? Ele tem uma saída para TV, fones de ouvido, entrada de cartão micro SD. Ele já vem com uma versão de 8 GB, você pode comprar assim direto na loja que vai ter o link pro site, ou achar a sua versão dentro da Gearbest, dentro da Banggood, dentro do AliExpress, ou até mesmo aqui no Brasil. Uma coisa que eu gosto bastante nele é a construção, a pegada e os botões. É muito delicioso jogar nele. E eu confesso a você que a resolução não sendo das melhores, alguns jogos têm meio que uma queda, então às vezes, e eu digo às vezes, alguns jogos do Super Nintendo podem parecer que não pertencem a essa tela. Mas depois que você tiver numa imersão completa, você não vai notar isso com maiores detalhes. Ele vem com um jogo de botão inicial que remete ao Game Boy, ok? Com os botões meio vinho roxo. E uma construção, pelo menos a versão que me mandaram, é a branca, que também remete um pouquinho ao cinza do Game Boy. E ele também vem com um jogo de botões das cores do Super Famicom ou Super Nintendo europeu, que é aquele amarelo, vermelho, azul e verde. Agora, como é que eu posso defender a nostalgia com base no console de emulação portátil? Demorou muito tempo para jogos extremamente grandes e complexos aparecerem de maneira portátil. Eu ouso dizer que o PSP e o GBA foram os maiores fatores. Não que os Pokémons de Game Boy Color não poderiam ser assim, mas o GBA trouxe RPGs de longas horas, como Final Fantasy Tactics Advance V2 e, cara, Pokémon, Golden Sun, Fire Emblem e outros jogos. Eu tô falando só de RPGs. Já o PSP, bom, eu não sei nem por onde começar. Você tem jogos como God of War, Burnout, Metal Gear Solid Acid, você tem inúmeros jogos de horas e horas, Jeanne d'Arc, a versão definitiva de Final Fantasy Tactics, deixa eu ver, que você pode jogar os jogos de PlayStation 1, é um absurdo. Então foi a partir dessa geração que ter um console e poder jogar o que você quisesse era colocar ele no bolso e ir embora. Eu falo isso porque hoje eu me sinto realizado com o Nintendo Switch, onde eu vou poder jogar Pokémon no mesmo console que eu estou jogando um Zelda extremamente complexo. É mais ou menos isso. O Pocket Go ele vai matar essa sua vontade e também a curiosidade que você tem de várias outras gerações. O que eu quero dizer com isso? O Pocket Go ele vem completo e pelo fato dele ser Pocket, ele é o meu segundo console portátil. Ele está sempre comigo. E pelo fato que ele tem uma bateria que dura muito, mas consome pouco, eu consigo carregar ele na USB do som do meu carro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Às vezes eu saio, eu vou resolver um negócio no banco, eu dou uma carguinha só para eu conseguir jogar umas partidas de Advance Wars. Ou só para eu conseguir jogar fazer um grindzinho no Pokémon Safira. Mas eu também não jogo só isso. Ele tem dentro do emulador dele Amiga, Game Boy, GBA, NES, Super NES, Mega Drive, Master System, Game Gear, o clássico Atari, alguns jogos de arcade que rodam bem nele, o Final Burn Alpha, que conta com alguns jogos da CPS-1, o Atari Lynx, que é um portátil da Atari que eu joguei na casa de um amigo meu há muito tempo atrás, o PC Engine, o Neo Geo, que não roda muito bem, alguns joguinhos de DOS, Pokémon Mini, WonderSwan, Pokémon Color, V-Tracks e alguns jogos de PlayStation 1 rodam até bem nele. Bom, eu vou dar a minha experiência, tá? Com o Pocket Go. GBA, Game Boy, Game Boy Color, Game Gear e Mega Drive são os que eu acho melhor, que a resolução da tela melhor cabe aqui. Super Nintendo é extremamente jogável, eu tô jogando Final Fantasy 3, que na verdade é o 6, todo nele. O que eu tenho feito na verdade? Eu tenho colocado jogos que eu posso jogar a qualquer momento e que eu posso usar o Save State, uma função do emulador, para retomar onde eu parei. Então eu estou jogando Mazinger Saga Z, que eu já fiz vídeo no nosso canal, que é basicamente um beat'em up da saga Mazin Saga. Da saga Mazin Saga, que coisa horrível. E é um beat'em up extremamente viciante do Mega Drive. E eu tô indo em listas de Hidden Gems, que são as joias escondidas de jogos que pouca gente conhece. Então eu tô jogando jogos que eu não tive a oportunidade de jogar no GBA,
que eu não tive a oportunidade de jogar no Super Nintendo, no Mega Drive, no Master System e por assim adiante, lógico, deixando os clássicos lá para matar aquela saudade e revisitar. Basicamente, o Pocket Go se transformou numa estação de matar saudade. E muitas vezes os jogos extremamente complexos que eu não tive tempo de jogar e que eu não tinha como fazer algumas opções, como por exemplo dar pause ou salvar a emulação, hoje eu posso. Hoje eu estou jogando uma partida gigantesca de Fire Emblem, eu não tenho que dar um quick save, salvar e perder o meu slot save. Não, eu posso dar um slot save antes de eu entrar na batalha, caso eu tenha medo de perder algum personagem, e um outro slot dentro da batalha, eu terminei e eu atualizo o outro save. É mais ou menos isso. O Pocket Go, eu acho que para você que é nostálgico, que não tem muito tempo, ele é ideal. Ele funciona com fones de ouvido padrão, então eu no meu antigo trabalho eu levava o Pocket Go toda vez que eu precisava dar aquela ida mais demorada no banheiro, botava meu fone de ouvido, ia lá e jogava uma fasezinha do beat'em up, ou jogava algumas rodadas no Fire Emblem ou no Advance Wars e por aí vai. É uma recomendação que eu faço caso você realmente queira matar saudade de emulação. Em conclusão, eu acho que é extremamente importante a gente falar que a nostalgia dos games também cabe dentro dos consoles atuais. Eu vou fazer um programa sobre retrocompatibilidade, mas existe um limite para a retrocompatibilidade. Por exemplo, a retrocompatibilidade do Xbox One é extremamente bacana porque você pode jogar os discos de jogos do primeiro Xbox, do Xbox 360 e do Xbox One. Se tiver Xbox One X, você pode jogar jogos como Panzer Dragoon Saga do primeiro Xbox em 4K, fluido, sem os slowdowns que eu às vezes tinha, porque o primeiro Xbox era muito potente com um jogo desse. Mas é também possível comprar os jogos digitalmente. Isso para mim é uma retrocompatibilidade. Agora, os jogos de NES e Super NES dentro do Switch não é. Para mim, retrocompatibilidade seria eu poder jogar os jogos de Wii U dentro do Switch. Não é possível, até porque a retrocompatibilidade também envolve o uso de cartuchos. Mas em termos de nostalgia, eu acho que a gente pode falar desse sentimento único de estar completamente apaixonado e ligado emocionalmente a uma parte da nossa infância e adolescente, ou simplesmente um momento da vida que a gente queria dar uma fugida. Eu falo isso porque é como a gente cria memórias. É a proposta do Pause pro Café. Criar uma narrativa que seja não só divertida, mas também emocional sobre games. E aí, eu não posso terminar esse programa sem saber a opinião de vocês para uma segunda parte. Eu preciso que vocês escrevam para podcast@cidadegamer.com.br e mandem suas histórias nostálgicas. Mandem jogos que vocês dariam de tudo para jogar hoje de maneira portátil, na mão. Você pode fazer de inúmeras maneiras. Você pode jogar no seu Pocket Go, você pode jogar no seu PSP desbloqueado, você pode comprar um joystick USB e jogar no seu PC, ou você pode comprar um controle Bluetooth e jogar no seu celular. Eu tenho alguns jogos no meu celular. Eu tenho o controle do 8-bit do Super Nintendo, então eu jogo jogos bem específicos. E o celular hoje em dia, um celular de 500, 600 reais, consegue rodar o RetroArch com filtros de emulação para deixar a tela parecida com TV velha. Então é muito possível fazer isso. E a gente vai dedicar programas específicos a o tipo de emulação, o que é possível fazer. Vou trazer pessoas que são entusiastas para falar a esse respeito. Mas para continuar a falar de nostalgia com base em emulação e a saudade de consoles, eu preciso das histórias de vocês. Vamos fazer um programa sobre a nostalgia que vocês têm para eu comentar em cima? Mande para mim, podcast@cidadegamer.com.br, ou vai lá no Telegram em @vivacqua e manda um áudio para mim. Ou se você quiser, grava um áudio no WhatsApp e você encaminha esse áudio para o e-mail podcast@cidadegamer.com.br. É fácil fazer isso, só clicar no áudio, botar encaminhar e enviar por e-mail. Não tem problema, a gente tem um jeito de ouvir e colocar no programa. Mas eu peço para você escutar o áudio para ver se ficou muito chiado antes de enviar, porque ajuda muito se tiver uma qualidade melhor. Grava, pode ser o eco do banheiro é melhor do que o barulho da rua, tá, gente? Este é o Pause pro Café, o podcast feito na minha pausa pro café para você ouvir na sua. O link para a compra no site oficial do Pocket Go estará na descrição.
Esse programa não é um patrocínio direto da RetroMini ou do Pocket Go. Eu achei relevante por eles terem me mandado o produto para fazer a resenha e explicar ele para vocês caso tenha interesse. Lembrando que ele custa $35,99 na página oficial e o frete é gratuito para o Brasil. O meu chegou em 14 dias no interior de São Paulo, então você deve saber mais ou menos o tempo que leva na sua cidade. O roteiro, edição e gravação deste programa é feita por mim, Carlos Vivaco. A produção é feita por Gabriela Jalotto. Se você acredita que esse projeto deve continuar, escreva para podcast@cidadegamer.com.br. E lembrando que nós vamos fazer o nosso financiamento coletivo, eu só estou me organizando para começar a trazer mais gente, mais ouvintes para cá, porque para isso eu preciso reativar as ações de redes sociais para trazer mais seguidores, que consequentemente vão virar mais ouvintes, e no momento eu estou um pouquinho sem tempo. Mas estamos trabalhando dia após dia para tentar otimizar o tempo e o espaço que eu tenho para fazer isso. Ok? Eu sou o Prefeito Vivaco e um abraço pixelado para vocês.